We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter. This sermon, The Perfection, was delivered on Friday evening, April 19th, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States. O sermão A Perfeição foi pregado em 19 de abril de 1957, sexta-feira à noite, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Worship together with you. And now, just before the message, I have my good friend here on the platform tonight, Dr. Lee Vale, from First Baptist Church at Lima, Ohio, who was one of my sponsors at the Lima meeting. E estar aqui para adorar juntamente com vocês. E agora, um pouco antes da mensagem, eu tenho meu bom amigo aqui na plataforma esta noite, o Dr. Lee Vale, da Primeira Igreja Batista em Lima, Ohio, que foi um dos meus patrocinadores na reunião de Lima. I asked him coming down tonight if he would just say a word to the congregation, maybe pertaining to the Lima meeting for the next moment or two. And I'm happy to introduce to you tonight Dr. Lee Vale, another Baptist that's got the Holy Ghost. Eu perguntei a ele, vindo para cá esta noite, se ele daria uma palavra à congregação, talvez pertinente à reunião de Lima, por uns minutinhos, e fico contente feliz em apresentar a vocês esta noite o Dr. Lee Vale, outro batista que tem o Espírito Santo. Amen. God bless you, brother. Thank you. That was all pretty strong for a Baptist pastor, wasn't it? Well, we're very happy to have Brother Vale with us, and certainly the doors are open for him to come back and visit us at any time he can. Amém. Deus os abençoe. O irmão Vale também. Isso tudo foi um tanto forte para um pastor batista, não foi? Bem, estamos muito felizes em ter o irmão Vale conosco e certamente as portas estão abertas para ele voltar e visitar-nos a qualquer hora que possa. And now, tomorrow night is the entombment of the Lord Jesus. Sunday morning is the 6 o'clock sunrise service, and I believe the brother has announced the further part of the service. Now let us pray just a moment. E agora, esta noite, amanhã à noite é o sepultamento do Senhor Jesus. Domingo pela manhã é o culto do nascer do sol às 6 horas e creio que o irmão anunciou a parte seguinte do culto. Agora, vamos orar apenas um momento. Blessed Lord, thy word is truth. Amen. And we're thankful for men who handle it fearless as they give it out to the people. Bendito Senhor, tua palavra é verdade, e estamos agradecidos pelos homens que trabalham com ela destemidamente enquanto a divulgam para as pessoas.
And as we open up the Bible tonight or turn back its pages, may the blessed Holy Ghost come and open the word of understanding to us. Through Jesus Christ we ask it. Amen. E ao abrirmos a Bíblia esta noite, ou virarmos suas páginas, possa o bendito Espírito Santo vir e abrir para nós a palavra de entendimento. Através de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. This great night that we are celebrating of the crucifixion of our blessed Lord, I wish to read tonight from His own precious lips the words that He had written in His book. Esta grande noite que estamos celebrando da crucificação de nosso bendito Senhor, desejo ler esta noite de seus próprios lábios preciosos as palavras que ele fez escrever em seu livro. In St. Matthew's, the 4th chapter, in the 47th and 48th verse, we read this. Em São Mateus, capítulo 4, e os versículos 47 e 48, nós lemos assim: And if you salute your brethren only, what do you more than others? Do not even the publicans so? But be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Mas sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. And tonight we gave out that we were going to speak on the subject of perfection. E esta noite anunciamos que íamos falar sobre o assunto da perfeição. Now that seems like a very strange text to take for the night of the crucifixion of our Lord. Agora, este parece como que um texto bastante estranho a se tomar para a noite da crucificação de nosso Senhor. But today, perhaps you've been listening to the radio and heard the different messages and the messengers, how they presented that great awful day when our Lord died for the sins of the world. Mas hoje, talvez, vocês estiveram ouvindo o rádio e ouviram as diversas mensagens e os mensageiros, como eles apresentaram aquele grande e horrível dia, quando nosso Senhor morreu pelos pecados do mundo. So I have chosen tonight to go around a different way to get to it. So it would be a little different and might refreshen you a little. May the blessed Holy Spirit inspire the word now as we take the effort to bring it. Então eu escolhi esta noite ir ao redor de uma maneira diferente para chegar a isto, para que seja um pouco diferente e poderá refrigerá-los um pouco e possa o bendito Espírito Santo inspirar a palavra agora enquanto fazemos o esforço de trazê-la. God requires perfection. We want to bear that in mind, that there's nothing just part way can go in the presence of God. It must be perfect. Our worship, everything. Deus requer perfeição. Nós queremos nos lembrar disso, que não há nada incompleto que possa ir à presença de Deus. Deve ser perfeito, nossa adoração, tudo. In the Garden of Eden, God had Adam and Eve in the garden, and they sinned and transgressed the laws of God by sinning, disobedience. Agora, no Jardim do Éden, Deus tinha Adão e Eva no jardim, e eles pecaram e transgrediram as leis de Deus ao pecar. Desobediência. And when transgression comes, disobedience is the transgression of the law. E quando a transgressão vem, desobediência é a transgressão da lei. And the law of God, Him being holy,
just, unadulterated holy. Therefore, no spot of unholiness can ever stand in His presence. E a lei de Deus, ele sendo santo, inadulteradamente santo, então nenhuma mancha de impureza pode, algum dia, permanecer em sua presença. So if sin came in the world by transgression, then sin must be dealt with before the sinner can ever stand in the presence of God. Então, se o pecado veio ao mundo pela transgressão, então o pecado tem de ser acertado antes mesmo que o pecador possa estar na presença de Deus. Now, if there is no law, then there is no justice. But justice requires a law. And the law, when it is called on, it projects justice. Agora, se não há lei, então não há justiça. Mas a lei requereu, ou a justiça requer uma lei. E a lei, quando é invocada, ela projeta justiça. Now, by the law, no flesh is saved. Now, the law cannot save us. The law was just the thing that put us in jail. But it has no redeeming power. Agora, pela lei, nenhuma carne é salva. Agora, a lei não pode nos salvar. A lei era aquilo que nos colocava na cadeia, mas ela não tinha nenhum poder redentor. The law only showed us that we were sinners and condemned us. That's what law is to do. It's to bring condemnation, or to show you where your mistake is. So the law in itself could not save. It could only prosecute. A lei apenas nos mostrava que éramos pecadores e nos condenava. Isto é o que a lei deve fazer. É para trazer condenação ou para mostrar-lhe onde está o seu erro. Então a lei, propriamente dita, não podia salvar. Ela podia somente acusar. And God, being holy and just, He had to have a prosecution. He had to prosecute the sinner because he had overstepped the boundaries of grace and had become a law-breaking citizen. Then he must be dealt with. E Deus, sendo santo e justo, ele tinha de ter uma acusação. Ele tinha de processar o pecador porque ele tinha cruzado os limites da graça e tinha se tornado um cidadão violador da lei. Então ele tinha de receber o devido tratamento. And every law has a penalty. For the penalty of transgressing God's law is death. E toda lei tem uma penalidade, pois a penalidade por transgredir a lei de Deus é morte. And it had to project death to the human race. And all of the human race is under the penalty of this law. E ela tinha que projetar morte para a raça humana. E toda a raça humana está sob a pena desta lei. Now, when Adam and Eve had sinned, there was no way, no other remedy that they could ever stand in the presence of God again except this sin be dealt with. Agora, quando Adão e Eva tinham pecado, não havia maneira, nenhum outro remédio para que pudessem algum dia estar na presença de Deus novamente, a menos que aquele pecado fosse acertado. And no man can commit a sin of any type, no matter how little or how big, that individual sin has to be dealt with before the one who committed it can ever stand in the presence
of the holy God. E nenhum homem pode cometer pecado de qualquer tipo, não importa quão pequeno ou quão grande, aquele pecado individual tem de ser acertado antes que aquele que o cometeu possa ficar na presença do Santo Deus. So therefore, when Adam and Eve had sinned and have transgressed the law, they were subjects of death. And the law had to be executed. Therefore, it put all the human race under the penalty of death. De forma que, quando Adão e Eva tinham pecado e tinham transgredido a lei, eles eram súditos da morte. E a lei tinha de ser executada. Por consequência, isso colocou toda a raça humana sob a pena da morte. Now, if we can only settle down for a few moments now in our thinking and look at this great picture and remember that every person here is included in this. Agora, se pudermos simplesmente nos acalmar por uns momentos agora em nosso pensamento e olhar para este grande quadro e lembrar que cada pessoa aqui está inclusa nisto. Every man and woman, child is included in the penalty of death by the transgression of the head of the human race, Adam. By his transgression, every one of us fell victim to sin. Cada homem e mulher, criança, está incluído na pena de morte pela transgressão do cabeça da raça humana, Adão. Pela sua transgressão, cada um de nós caiu vítima do pecado. And sin must be dealt with. And so God, in His great infancy and His great love, the law was to separate the sinner from his Maker. E o pecado tem de ser acertado. E então, Deus, em sua grande infinidade e seu grande amor, a lei era para separar o pecador de seu Criador. Then he become annihilated and totally annihilated. There would be no way for him to ever come back unless that sin was dealt with. Então ele ficou aniquilado e totalmente aniquilado. Não haveria maneira dele jamais voltar, a menos que aquele pecado fosse acertado. And it would be very easy then to believe in a total annihilation of the sinner at the end. For he is completely forever separated from the presence of God. E seria muito fácil, então, crer em uma total aniquilação do pecador no final, pois ele está completamente, para sempre, separado da presença de Deus. Now notice this sin and how God being just, and He could do nothing else but be just, for He is the resource of all justice. Then there would be nothing else for Him to do but to place the penalty for this transgression. Agora notem este pecado. E como Deus, sendo justo, e nada mais ele podia fazer senão ser justo, pois ele é o recurso de toda justiça, então não haveria nada mais para ele fazer a não ser aplicar a pena por esta transgressão. And the penalty was death. For He said, the day you eat thereof, that day thou shalt surely die. E a pena era a morte, pois ele disse, no dia em que comerdes dela, nesse dia certamente morrereis. Now it's a dark picture we have here. But then if we go back just a little further and find out the very attributes of God, the Bible plainly tells us that God is love. But yet being love, He has to be just.
Agora, é um quadro escuro o que temos aqui. Mas então, se voltarmos só um pouquinho e verificarmos os próprios atributos de Deus, a Bíblia claramente nos diz que Deus é amor. Mas, ainda sendo amor, ele tem de ser justo. So, love does not mean just the thing that can be petted and played with. Love is the justice of God. Então, amor não significa apenas uma coisa que se possa acariciar ou brincar. Amor é a justiça de Deus. Now, when God seen that His children had transgressed His law and that they must die the death, then sovereign love stepped in to make a way. Agora, quando Deus viu que seus filhos tinham transgredido sua lei e que deveriam padecer a morte, então o amor soberano entrou em cena para fazer um caminho. For God seen that these children was to be absolutely, totally annihilated from His presence. There was nothing else to be done, for they had transgressed His law, and the penalty of His law was death. Pois Deus viu que era para estes filhos ser absolutamente, totalmente aniquilados de sua presença. Não havia nada mais a ser feito, pois tinham transgredido sua lei, e a pena de sua lei era morte. And then love of God went out for His subjects, and when divine love is projected, sovereign grace produces the object of the love. E então o amor de Deus se compadeceu de seus súditos. E quando o amor divino é projetado, a graça soberana produz o objeto do amor. And God, by foreknowledge, when He loved His race so well, yet with the penalty, He caused the substitutionary death to take place in the Garden of Eden. E Deus, por presciência, quando Ele tanto amou sua raça, ainda sob a penalidade, Ele fez com que a morte substitutiva sucedesse no Jardim do Éden. That was, He substituted an innocent creature, a little lamb, that knowed no sin. Isto é, ele substituiu uma criatura inocente, um cordeirinho que não conhecia pecado. And it went for a substitute to work and to die in the stead of the guilty sinner. And it was a lamb slain to hold the life of His subjects. E serviu como substituto para obrar e para morrer no lugar do pecador culpado, e foi um cordeiro morto para manter a vida de seus súditos. All through the Old Testament, they offered the blood of lambs and goats, sheep, bulls, and heifers, a substitutionary death. Por todo o Antigo Testamento oferecia-se o sangue de cordeiros e cabritos, ovelhas, touros e novilhas, uma morte substitutiva. But all in the great economy of God, there was back in His mind the real object coming, which would be, them were shadows of the real object that was to come. Mas em toda a grande economia de Deus, havia no fundo de sua mente o real objeto por vir, o que seria. Eles eram sombras do real objeto que estava por vir. And the real object was to come was His only begotten Son. All the lambs that died was only a shadow. E o real objeto que estava por vir era seu filho unigênito. Todos os cordeiros que morreram eram apenas uma sombra. And a shadow is only
the negative side of an object, and they only spoke of Calvary coming. E uma sombra é apenas o lado negativo de um objeto. E eles apenas falavam da vinda do Calvário. Now, for a picture of this, let's turn in our Bibles to the book of Hebrews and pick up here what Paul, the great apostle, speaking, trying to separate these things for us. In the 10th chapter of the book of Hebrews, we read this. Agora, para termos um quadro disto, vamos abrir em nossas Bíblias, no livro de Hebreus, e tomar aqui o que Paulo, o grande apóstolo, está falando, tentando separar estas coisas para nós. No capítulo 10 do livro de Hebreus, nós lemos assim. And I just love the Word. Amen. The Word is the truth. Amen. And I like to read it before my congregation because I know that in the judgment I'll stand with them. Now I've got to give an account. E como amo a palavra é a verdade, e gosto de lê-la diante da minha congregação, porque sei que no julgamento eu me apresentarei com eles, e terei de prestar contas. So if I bring it from the Word, then I'll not be guilty because it's the Word and God's responsible for His Word. Então, se eu trouxer isto da palavra, então não serei culpado, porque é a palavra e Deus é responsável por sua palavra. We see so much today of evangelists and so forth building up around personalities. Oh, it's a disgraceful thing. Nós vemos tanto hoje de evangelistas e assim por diante construindo em torno de personalidades. Oh, isso é uma vergonha. And we find out in going into churches. We go into church and you find a certain pastor. He's got some little peculiar act about him. Some little emotion. If you don't notice, the entire congregation will take that spirit. E descobrimos, ao irmos a igrejas, nós vamos à igreja e você encontra certo pastor que tem um jeitinho peculiar de agir, alguma emoçãozinha. Se você ainda não notou, toda a congregação pegará aquele espírito. If he's just a little emotional or jerks his head or some little odd thing, well, the whole church will take on to that. Se ele é um pouquinho emotivo, ou sacode a cabeça, ou alguma coisinha estranha, bem, toda a igreja adotará isso. And we've got today in our modern churches to where it's sensations and little things like that, and it's got such a confusion. E chegamos hoje em nossas igrejas modernas a ponto de ser só sensações e coisinhas assim. E isto criou tanta confusão. But oh, my beloved brethren, if there ever was a time that we ought to be on the Word, it's today. Mas, oh, meus amados irmãos, se já houve um tempo em que devíamos estar na palavra, é hoje. You see, I would hate to stand at the judgment and know that I had some little fickleness, something of a little peculiar revelation and misled people. Vejam vocês, eu detestaria me apresentar no julgamento e saber que tive alguma pequena inconstância, tendo uma revelaçãozinha peculiar, e guiei erroneamente as pessoas. I don't want them to have my spirit on my action, but I want them to have God's Spirit by God's Word that produces truth. Eu não quero que elas tenham o meu espírito ou minhas ações, mas eu quero que tenham o Espírito de Deus pela palavra de Deus. Isso produz a verdade. So on this great occasion tonight, I would like to read from God's eternal Word. Now we realize
that the law existed for many years, but the law could never take away sin. Então, nesta grande oportunidade esta noite, gostaria de ler da eternal palavra de Deus. Agora, nós estamos cientes que a lei existiu por muitos anos, mas a lei nunca poderia tirar o pecado. As I've said in the past, it was just a jailhouse. It was the great detective that told you what you had done, but had no remedy to deliver you. Como já disse no passado, ela era apenas um cárcere. Ela era o grande detetive que lhe dizia o que você havia feito, mas não tinha remédio para libertá-lo. It put you in the pawn shop, but there was no redeemer to take you out with it. It only prisoned you to let you know that you was a sinner. But now notice in Hebrews the 10th chapter as we read. Ela o punha na loja de penhores, mas não havia redentor para tirá-lo com ela. Ela apenas o aprisionava para que você soubesse que era pecador. Mas agora, notem em Hebreus, no capítulo 10, enquanto lemos: For the law having a shadow of good things to come, and not the very image. Remember, it was a shadow of an image to come. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata, lembre-se, ela era sombra de uma imagem por vir. A shadow only introduces that there is a image making the shadow. A shadow of the things to come and not the very image. Uma sombra apenas indica que há uma imagem formando a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Notice, all the things, the very image of the things, can never with those sacrifices which were offered continually make the comer unto perfect. Note, das coisas, a imagem exata das coisas nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, pode aperfeiçoar o que a eles se chega. Now, God in the beginning required perfection. Amen. Jesus, when he come to earth, said, Be ye perfect, like God in heaven is perfect. Agora, Deus, no princípio, requereu perfeição. Jesus, quando ele veio à terra, disse: Sede vós perfeitos, como Deus, que está nos céus, é perfeito.